Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Quero deixar uma meditação no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é muito forte em cima desse texto, qual nós acabamos de ler. Nós aprendemos muita coisa quando nós lemos a palavra de Deus e traz muito ensinamento para a nossa vida. E esse ensinamento dessa viúva pobre dá-nos uma reflexão não sobre valores, mas sobre intenção e de onde surge a adoração do ser humano. Essa mulher era uma viúva que antigamente era desprezada, mas tinha que ser cuidada pelos juízes de Israel, pelas pessoas de Israel, pois isso era um mandamento de Deus. Só que nesse tempo aqui ela era desprezada e era uma mulher pobre, porque quem dominava sobre Israel eram os romanos. Então nós vemos aqui que Jesus, ao observar a prestação de culto dessas pessoas, porque querendo ou não, a parte da oferta é um culto que nós prestamos a Deus em ação de graça, porque nós não ofertamos por obrigação, mas do fundo do nosso coração. Não porque damos algo para querer algo em troca, não. É porque nós sabemos que o reino há uma dependência nessa terra para o quê? Para a sua construção, para o seu expandimento, seja em obras hoje em igrejas que precisam de alimentar fundos a missionários que estão em outros países, mas aqui não. Jesus está ensinando o quê? Que essa mulher, por mais que ela era dependente, ela tinha em seu coração o desejo de adorar a Deus, mas não com o seu valor financeiro, mas com a intenção do seu coração. Por que você está dizendo isso? Porque antigamente, para ofertar um sacrifício, a pessoa que era pobre pelos seus pecados, ofertar o sacrifício pelos seus pecados, ela tinha que levar 2 rolinhas se ela não tivesse condição de apresentar o seu sacrifício. E essa mulher, ela tinha 2 moedas que não dava nem para comprar as rolinhas para o seu sacrifício. Mas ela entendia que o Deus da providência, que cuidava da vida dela, era poderoso para perdoar além do que ela tinha de seu sustento. Ou seja, ela poderia trabalhar a vida inteira ou o mês inteiro para ganhar 2 moedas, mas todo o sustento, como Jesus disse, que ela tinha em suas mãos, ela depositou na presença do Senhor. Ou seja, a intenção da adoração daquela mulher não veio do valor financeiro. A intenção da adoração daquela mulher foi no quê? Na dependência de um Deus vivo, de um Deus de Israel, um Deus que pode curar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode nos ajudar em momentos difíceis, porque era uma mulher pobre e uma viúva que era desprezada, mas pelo Senhor foi reconhecido o verdadeiro culto que prestou na presença de Jesus. Por isso que Jesus diz: veja aquela mulher, ela apresentou a melhor oferta do que todos esses que depositaram também perante o gasofilácio. Então, entendemos o quê? Que a adoração, ela não advém de valores financeiros. A adoração, ela não advém de gestos, de atitude que nós fazemos, mas sim da intenção profunda do nosso coração. Então, irmãos, é essa palavra que eu deixo para todos nessa tarde, que nós possamos entender que tudo que nós formos fazer para o Senhor, que possa surgir profundamente com a intenção perfeita do nosso coração. Somos falhos, somos pecadores, somos errôneos sim, mas para adorar o Senhor, devemos fazer para que tenhamos a aprovação de Deus, não dos homens, porque o homem é falho. O homem, se a gente criar expectativas, nós vamos cair, porque o homem é pecador. Mas se focarmos somente no Senhor, teremos a total aprovação dele e ele nos retribuirá com as suas bênçãos divinas. Ele nos retribuirá com as suas bênçãos divinas. Confiemos no Senhor, porque ele não desampara os seus que os busca em espírito e é verdade. Amém? A paz do Senhor, meu irmão, fique com Jesus.